Vamos estar falando aqui do que está acontecendo com o nosso país. Primeiramente, só quem pode mudar as questões do presidente Bolsonaro agora são os eleitores de Bolsonaro. Mas o que aconteceu com a gente? Todos nós erramos, né? Porque nós criamos uma maneira de afastar as pessoas que votaram em Bolsonaro. Nós criamos uma maneira de afastar. Quando a gente colocou imaturamente, né? Nós estamos vivendo um momento que ainda estamos aprendendo a lidar com isso. Levamos tudo na brincadeira, nós afastamos os candidatos de nós, né? Então nós não podemos agora discutir nenhum assunto porque não dá certo, enquanto não houver a maturidade dos dois lados. Porque geralmente quando o cara coloca assim, eu votei em Bolsonaro, mas esse cara é isso, esse cara é aquilo, o cara se arrepende. Aí a gente vai lá e bota assim, mais um bolsominion arrependido. Faz aí agora uma arminha, né? A gente acaba mandando recado para os outros que não se arrependam. A realidade é exatamente essa. Nós somos também imaturos, né? Fazemos brincadeiras, eu fiz brincadeiras, todo mundo fez. Ainda bem, graças a Deus, que não chegou ao ponto de nos odiarmos, mas houve muita inimizade, né? E não compensa, né? Na verdade, não compensa essas inimizades. A questão é que se nós tivéssemos um povo em que, por exemplo, se o meu candidato, que foi Ciro Gomes, ele vencesse as eleições e fizesse alguma coisa que eu considerasse errado, que eu visse que estava errado, eu seria o primeiro a publicar um vídeo questionando aquilo. Isso ajuda o país, né? Isso ajuda o país. Eu não posso ficar do lado da mentira, eu tenho que ficar do lado da verdade, independente do que eu confiei, né? Então, o que se esperava, o que nós esperamos é que isso aconteça. Só que nós somos engraçado que nós somos o golpe que não deixa isso acontecer. Porque o cara se arrepende exatamente por conta disso. Se arrependeu, vai ser zoado. É como se um cara fosse de um time e de repente botasse a camisa de outro time e virasse casaca. É exatamente como a gente está lidando com a política hoje em dia. E tem gente que realmente não acha que está errado em ter apoiado, porque foi um voto de revolta, né? Anos de PT, anos de corrupção, anos de... as pessoas pensam assim. Primeiramente, temos que esquecer esse negócio de PT. Já foi, não tem como resolver mais isso. Nós não tínhamos maturidade política para resolver aquilo. Vamos falar de hoje, né? Houve uma publicação de Bolsonaro e a Rede Globo colocou aquele negócio do cara mijar no outro lá, aquela palhaçada toda que eu nem sabia que o nome daquilo em inglês. O Bolsonaro errou em publicar aquilo no seu Twitter lá, não sei como é que foi, que eu nem me interessei por isso. E a Rede Globo falou que aquilo é um gesto de cultura. Aí, o que acontece? Para aquelas pessoas, aquilo ali é uma arte. Nós vivemos num país laico. Quem considera aquilo como arte? Lógico que quem é lúcido não vai considerar aquilo como arte, mas eles consideram como arte. Então a Rede Globo também às vezes não sabe expressar a situação e parece que atrapalha mais isso, né? Só que isso daí isso é bobeira. O que importa é o seguinte, a reforma da Previdência, nós não sabemos exatamente os cálculos de tudo que está acontecendo ali. Nós temos opiniões de pessoas que são especialistas que dizem que tem 66 pontos na reforma da Previdência que são criminosos. Eu não sou professor de Direito Constitucional, então eu não sei, não tenho muita ideia disso, mas eu vou confiar nos especialistas no assunto. Então, alguns dizem que não tem déficit. Sim, tem déficit, parece que tem sim. Se não tivesse, já estariam gritando tanto sobre isso daí. Mas o problema é que nós não somos contra a reforma, somos contra esses 66 pontos criminosos. Hoje estava discutindo com um amigo e falei da questão do FGTS, que falou que é cláusula pétrea e tal. Tudo bem, se é cláusula pétrea, por que estão falando que retiraram? Ah, mas não vão retirar, mas já começaram a falar numa questão, o cara vai se aposentar. Eles já não querem que a empresa pague os 40% do FGTS para esse aposentado. Esquece PT, porque quando você começa a falar no assunto, surge outras questões. Vamos falar sobre essa questão. É certo isso? O cara, no momento em que ele vai se aposentar, tá? É o momento mais difícil da vida dele, por quê? Porque a idade está avançada, ele vai precisar comprar remédio, a aposentadoria já lá não é essas coisas.
O cara ainda vai perder 40% do FGTS. Que lei é essa? Esses 40%, ele faz parte das cláusulas pétreas também? Eu não sei, cara. Eu não sei. Entendeu? E também não sei quem pode me dar essa resposta de forma confiável. Porque o que mais tem aí é gente que não é de confiança. Mesmo juristas, pessoas, sabe? Você vê juiz aí fazendo causa aí, dando causa ganha para a empresa quando não é, sabe? Cara, você vê um monte de coisa, não tá para esse país, tá todo desconcertado, né? Você não tem uma voz assim que você pode dizer, pô, essa daqui é a voz, né? Certo? Então, galera, nós temos que debater cada assunto. Se tem 66 pontos criminosos, esquece que você votou em Bolsonaro, esquece que eu votei em Ciro Gomes. Vamos falar desses 66 pontos, porque nós que votamos em outro partido, outro que não ganhamos, precisamos que vocês vá contra o cara que vocês colocaram aí. Não contra ele, sim, que você tem coisas que adere à ideia dele, mas contra esses pontos que a gente está querendo citar. Se tem 66 pontos na reforma errado, nós vamos estar ajudando ao presidente a governar esse país de forma certa. Mesmo que ele queira ir para o lado errado, nós não vamos deixar, porque nós vamos questionar. Mas se isso passar, esses 66 pontos, a gente vai passar a história como aqueles que lutaram, como os guerreiros que lutaram, perderam a batalha, né, mas não se submeteram àquilo. No dia que os trabalhadores sentirem esse sofrimento, eles vão saber, porque vai ter provas disso no YouTube, em nossos vídeos, eles vão saber que alguém lá atrás não aceitou isso, né? E vai saber também que muita gente não lutou contra. Porque se eu coloco um cara na presidência, eu tenho que fiscalizar ele. Nós estamos nessa fase de que eu tenho que fiscalizar. É responsabilidade, o meu voto é responsabilidade minha também, né? Ajudei a eleger e também posso ajudar a tirar. Então, tem que ser nós que governamos o país. A voz do povo é a voz de Deus, somos nós. Você coloca o político para te representar lá, mas se ele está te representando mal, então ele não está ele não está agindo conforme a lei, né? Ele não está agindo corretamente. Então nós que temos que falar. É exatamente o que está acontecendo. Então essa questão de essas brincadeiras, essas bobeiras, né, acabou desvirtuando isso, porque o cara fica assim, pô, eu não vou falar contra o governo que eu apoio, porque eu não vou dar munição para o adversário. Afinal, né, toda aquela festa, porque quando o Bolsonaro ganhou também debocharam muito da gente, né? Parece que a gente está meio vingativo nessa questão. Mas quando é que vai acabar essa bobeira? Quando é que vai acabar essa besteira? Quando é que a gente vai deixar para trás essas palhaçadas e começar a pensar no nosso país de forma séria, de forma que não é brincadeira esses 66 pontos da reforma da Previdência, tá? Não é brincadeira, não é brincadeira. E, como sempre falo, se o Bolsonaro fizer um bom governo, não vai ter ninguém que possa tirar uma pedra, cara. Você não vai tirar uma pedra em alguém que está ganhando, um time que está ganhando, você não vai mudar. Se realmente o cara está aí... Mas o que a gente está vendo com prova real nesses 3 meses de governo é que se a gente deixar a coisa vai desandar. Você que votou em Bolsonaro, você acha justo, seja sincero, perder 40% da multa do FGTS quando você se aposentar? Você acha justo isso? Não responde com outra resposta, não. Você acha justo? Então você faz um vídeo dizendo, eu não acho justo. Eu votei no Bolsonaro, mas eu não acho justo isso. Você vai estar contribuindo para o seu país. O que importa? O que importa é o seu país, cara. O Bolsonaro já está aposentado, tem a família dele, tudo rico. O que importa é o seu país. Não existe divisão entre nós. Você tem todo o direito de votar em quem você quiser, você tem todo o direito a acreditar e nós temos todo o direito a confrontar essas ideias também, né? Todos temos o direito, graças a Deus que temos essa liberdade, né? Que façamos dessa liberdade não motivo para ira, não motivo para mortes, mas sim para motivo de crescimento do país. A gente começa a debater e entra gente xingando, já sabe, cara, o que vai adiantar? O ódio não vai vencer nada nesse país. O ódio não vai vencer nada nesse país. O que adianta é a gente conversar a respeito dos pontos críticos. Tá aqui, isso não é fake news, tá, galera?
A gente sempre fala assim, cláusula da pétrea. Ninguém aqui é advogado. A maioria de nós tem só segundo grau. Ninguém entende muito disso. A gente vai pesquisar na internet. Temos uma fonte para entender isso. Então devemos entender o que está acontecendo no nosso país. Sim, cláusula da pétrea. Se não pode ser alterado, por que já estão falando em alterar? Claro que tem pontos. Quando você pega um especialista ali falando do assunto, diz que tem pontos que dá para conjecturar ali e mudar aquilo. Porque se não tivesse como mudar, nem sequer seria tocado no assunto. Por que o Bolsonaro não fala mais de pena de morte? Porque o nosso país tem uma lei que ela é tão fixa que não dá para mudar a Constituição. No país não tem pena de morte, não adianta. É chover no molhado. Mas quando se fala de fundo de garantia, férias, 13º, se eles começam a tocar nesses assuntos é porque tem como mudar. Porque só um louco que vai tocar no assunto que não tem como alterar. Entendeu? E aí você tem várias pessoas na internet. Você tem um cara que ganha dinheiro no YouTube, você tem um cara que tem conexões que ninguém conhece com aquele presidente, você tem caras que tem um gosto do presidente mesmo, e você tem caras, sabe, transparentes, cara que não tem pessoas para dar opinião sobre o assunto, ela tem que ser uma pessoa maleável. Ela tem que entender os dois lados, ela tem que ser, ela não precisa aceitar os dois lados, né? Mas ela tem que entender como é que funciona e ela tem que ter um coração inclinado para a verdade, né? Porque se você, olha, uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, ser bem claro com vocês, na época que, vou falar de Bíblia, que Jesus pregou o Evangelho aqui, diz as Sagradas Escrituras, que muitos da sinagoga, muitos, creram que Jesus era o Messias. E Jesus sabia exatamente que eles sabiam, porque Jesus conhece o coração. Mas eles não confessavam porque não amaram mais a glória desse mundo. Eles tinham medo de perder a sua posição na sinagoga. Olha como é o caráter do ser humano, né? Toda a lei apontava para o Messias. Era a maior promessa da Bíblia, era Jesus Cristo. E Jesus Cristo está diante deles, mas eles preferiram a glória desse mundo. Então daí você vê como é que é o ser humano quando ele descobre a verdade, ele vê tudo aquilo que ele apoiou jogado por terra, mas ele prefere ficar com o quê? Com aquilo que a sua glória. Ele prefere não dar o braço a torcer, né? Essas pessoas não crescem. Elas passam a vida toda se auto-enganando. Nós estamos na época de ser transparente, né? Então, vamos mudar esse país, cara. Parece que... Por que Deus está permitindo que o Brasil chegue a esse ponto? Por que Deus está permitindo tudo isso? O que Ele quer com isso? Né? Quando você tinha Hitler, quando teve Hitler, passou ali massacrando os judeus, adiantava orar pela vida de Hitler? Não adiantava. Nós sabemos que temos que orar pelas autoridades, sim, mas não adiantaria orar por Hitler, não adiantaria orar por Nero, né? Quando Davi se depara com um gigante Golias, só para dar um exemplo, o que Davi fez? Você pode imaginar que o gigante Golias poderia ser uma coisa que Deus permitiu, né? Poderia ser a vontade de Deus, a permissiva, não a real. Mas Davi foi lá e desafiou o gigante e o venceu. Né? Ele não deixou a história do mundo assim como a gente pensa assim, o presidente está aí, vai ser o que Deus quiser. Não. O poder está aí, as mentiras sendo colocadas, e o que nós fazemos com esse gigante? Nós o desafiamos ou nós nos acovardamos? O que nós fazemos? Indo pelo caminho da verdade, indo pelo caminho do certo. Você vê, por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele falou que não ia ser político, né? Ele não tinha pretensão. Aí ele mudou de ideia, quis ser político. Tudo bem, tá? Foi antiético? Sim, todo mundo tem direito de mudar, tá? Mas aí, quando ele vem como político, a primeira coisa que ele começa a falar é que Caixa 2, em algumas questões, não é crime. Sendo que a juíza lá, Rosa Weber, ela já tinha falado que é crime, e isso está na Constituição. Então, como é que o juiz lá atrás, que fez um vídeo dizendo que é crime, agora está dizendo que não é crime? Aí você entende, o cara já mentiu a primeira vez, dizendo que não queria ser político, agora quer. Parece que disseram assim, a gente precisa de você aqui para mudar isso, porque você tem moral. Pela Lava Jato, você é bem quisto, né, pelo povo. Então você vem e só você pode falar sobre isso.
Exatamente. Você pensa que eu sou idiota, que eu sou trouxa? Ou que o povo brasileiro em si, em sua maioria, é idiota? Ou Sérgio, você pensa que nós somos idiotas? A ponto de não entender isso. Você podia ter dito, não, eu não quero ser ministro. Aí voltou atrás. Mas se viesse, era para vir fazer o certo. Aí você já começa errando. Aí você quer que a gente não critique isso? Você quer que a gente veja isso com bons olhos? Isso aqui é papo tete a tete, sinceridade. Ou você acha que o povo brasileiro é tão burro, tão idiota, que não está percebendo isso? Porque se consegue descriminalizar o Caixa 2, muitos citados na Lava Jato, inclusive vamos dizer assim, mancomunado com eles, vão ser libertos. Vão passar tranquilamente. Ou os próximos casos que vierem a ser descobertos, não vai ter punição. É exatamente assim que é a lei, mais ou menos. Só que eles sabem que nós, povo brasileiro, não temos esse conhecimento todo de lei. Só que eles se esquecem que a internet te dá essa possibilidade de aprender. E a mentira, ela nunca consegue se parecer com a verdade. Ela pode até tentar, mas ela não consegue. Então você vê um cara que é juiz, que mente em vídeo. Não faço nada por interesse de ser político. Aí mente. Aí você dá uma colher de chá, mas você reclama, lógico, temos o direito de gemer, de gritar. Não, isso está errado, murmuramos, sim. A nossa murmura podia ter acabado ali, mas aí o cara vem e quer descriminalizar o Caixa 2, vem e perdoa. Não, o Onyx, ele confessou, foram 3 coisas, 3 mentiras. Então aqui não tem bobo. Então vocês que apoiam o Bolsonaro não podem defender o Sérgio Moro, porque fica muito feio defendê-lo. Se vocês fizessem o papel da ética, não, gente, olha só, peraí, eu apoiei o Bolsonaro, mas isso aqui, cara, é inaceitável. Inaceitável. A gente espera vocês fazerem isso, porque vocês têm a força, porque quando ele enxergar que os eleitores dele estão indo contra ele, ele vai ter que mudar. Só vocês podem mudar isso. Só vocês podem mudar essa situação. Assim como nós passamos a vergonha de perder a eleição, e vocês acham que a gente está fazendo isso porque a gente quer que o Bolsonaro se lasque. No início a gente até queria mesmo, sabe? Tem gente até que quer, mas a questão não é essa. Nós não queremos é que o povo brasileiro se lasque mais do que já está lascado. Porque se você hoje vê criminalidade, no jeito que está a situação, imagina quando você vê idosos se matando porque não consegue se aposentar. Gente, é um absurdo. Nenhum governo qualquer governo que fosse sério começaria consertando as coisas e não escandalizando assim do jeito que está. Essa do FGTS do aposentado foi cara, eu não consigo, olha só, uma árvore boa não pode dar maus frutos. Você nunca veria um político correto fazer uma coisa dessa. Nunca você veria uma pessoa correta tendo essa coragem de tirar os 40% para deixar o empresário tranquilo, enquanto o aposentado perder os 40% sobre o FGTS. Só se você não tiver coração. Só se você realmente não tem Deus no seu coração. Você não consegue entender isso. Você não consegue compreender isso. Você não está idoso, você não está doente, dependendo de remédio. Você vai na farmácia, o remédio para o idoso é remédio de 200, 300 reais, gente. Não é brincadeira não é Novalgina de pirona que cura os caras não. Entendeu? É diabetes, a diabetes até tem um remédio gratuito, mas até isso daqui a pouco vão tirar, porque outro dia estamos discutindo aí se o SUS tem mesmo que financiar medicamentos importados para pessoas que não têm nem condição de viver sem aquele medicamento. Eles discutindo isso não era nem assunto para ser discutido. Era assunto para quê? Vamos resolver isso aí. Então, sempre fazendo leis contra o povo. Então, nós temos a possibilidade de mudar esse país, tirar a corrupção, exigir pessoas de bem ali, exigir novos representantes da gente ali, representantes do povo, né? E nós temos que fiscalizar isso, porque não tem leis que punam eles. Tem foro privilegiado para defender eles, tem juízes para defender eles. Todo mundo já viu, e tem escutas de telefone, tem um monte de coisa aí já mostrando que tem gente protegendo esses caras. Então o que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é isso aqui,
a oportunidade grande que Deus nos deu de dialogar, de mostrar. O destino vai ser o que tiver que ser, mas não vai ser mole não, não vai ser fácil não. Eu prefiro ficar eu prefiro ser um perdedor que lutou pelos direitos do que ganhar a batalha e perder todos os direitos. E ganhou a batalha, mas ficou do lado dos corruptos. Eu prefiro perder essa batalha, mas deixar de lutar jamais. Então, galera, quando vocês colocarem críticas aí, que sejam críticas construtivas, né? Porque se me xingarem, eu vou desejar que você receba tudo em dobro, né? Daquilo que você me deu. Vai ser desse jeito.